Olá, amigos e amigas, mais uma hora do café, um papo informal sobre temas do momento. Hora do café, um tempo para refletir e conhecer. Sabe aquele papo polêmico ou não? É aqui. E hoje nós vamos tomar um café especial com Alexandre Castilho, agrônomo, que vai conversar sobre um tema muito interessante. Nós vamos conversar sobre to be or not to be, a importância das abelhas na agricultura mundial. Mas como esse é o nosso papo, vocês já sabem que o nosso papo é totalmente informal, eu vou passar para o Alexandre, e o Alexandre vai se apresentar, vai contar um pouquinho para a gente da história dele com agronomia e com as abelhas. Alexandre, se apresenta, por favor. Bom, meu nome é Alexandre Castilho, eu sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Viçosa, onde tive os primeiros contatos com a criação de abelhas, né? E depois vim trabalhar no estado de São Paulo, na Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, em Lucélia. Passei a fazer criação de abelhas com ferrão e, mais recentemente, também de abelhas sem ferrão. Legal. Olha, então agora vamos começar a conversar, porque, seguinte, há poucos dias atrás, eu estava conversando com uma amiga, através aqui da internet, na hora do café, e ela comentou uma coisa muito interessante e que pouca gente tem dado atenção. Se as abelhas forem extintas, provavelmente nós vamos ter um colapso, né, na agricultura mundial, porque as abelhas são as responsáveis por uma polinização muito grande. Alexandre, conta um pouquinho mais dessa importância das abelhas no nosso dia a dia, no que está acontecendo. A polinização é a transferência do grão de pólen da parte masculina da flor para a parte feminina da flor para ocorrer a fecundação, a formação de sementes e desenvolvimento do fruto. Sem isso, não ocorre a produção de nenhum fruto. Tá? Para a polinização, existem vários agentes que promovem essa polinização, essa transferência do pólen para a fecundação dos frutos. Uma é o vento, né? Abelhas, né? Vespas, moscas, besouros, mosquito, a formiga e alguns mamíferos, tipo morcego também faz polinização, né? E mais recentemente, devido à diminuição desses insetos, tem regiões do mundo hoje, principalmente na China, onde eles pegam uma varinha de bambu, põem uma flanelinha na ponta e distribuem para a chinesada, né? E eles vão fazendo a polinização manual, porque não existe mais polinizador naquelas regiões devido ao uso de agrotóxicos, né? Então, esse é um grande problema que, aliado à diminuição das áreas de refúgio, né, as matas, e com o uso de agrotóxico, a ocorrência de diminuição de insetos polinizadores é muito grande. Na nossa região aqui do oeste do estado de São Paulo, maracujá, só você fazendo a polinização manual, porque nós não temos mais as mamangavas aqui para polinizar com eficiência. Então, tem que ser na mão e tem que ser naquele determinado horário. Passou aquele horário, acabou, aquela produção daquele dia não vai existir. Então, se ocorrer mais a diminuição, provavelmente vai ter que fazer isso tudo manualmente.
né? Vai ter que importar chinês para vir fazer isso aí, porque não, ninguém vai fazer isso daí como o chinês faz. Pois é, uma coisa que é interessante que você comentou agora, você falou de uma série de animais, de insetos, né? E animais que fazem a polinização. Significa que, né, os homens teriam muita dificuldade de manter, fazer essa polinização, né? Como você disse, vai precisar de muito chinês para poder fazer a polinização. Agora, o que eu acho que é interessante que você comentou, você falou o nome de um dos tipos de abelhas, né, que faz a polinização. Quais são as outras abelhas que você falou? É mangaba? Como é que é o Mamangava. né? É mamangava. Mamangaba, isso. Ela é uma abelha muito específica ou ela poliniza para vários tipos de plantações de... Ela é de outra tribo, né? Que tem a tribo das Apine, que são as abelhas com ferrão. Tem Sim. o grupo das Meliponine, que são as conhecidas sem ferrão. Tem uma outra tribo de abelhas solitárias, que também fazem polinização. E tem essa tribo das Bombine, que são as mamangavas, são praticamente chamadas de abelhas, né? E que fazem essa polinização. São abelhas bem grandes, elas são bem agressivas, né? Se mexer com ela, ela pode atacar, com a diferença que ela não perde o ferrão. Então, enquanto o indivíduo não sair de perto ou resolver morrer, ela vai continuar picando a pessoa, porque ela não perde o ferrão como as abelhas, as apis, que perdem o ferrão, mas continua o ataque de outras, né? Então, é uma abelha que depende muito de condições climáticas, né? Tanto é que no Vale do Ribeira, as plantações de maracujá não precisam do ser humano para polinizar, porque como tem muita mata, tem muita mamangava. Aqui, como não tem mais mata, não tem mais mamangava, né? E só para ter uma ideia, com dados de 2018, o, o valor do serviço da polinização no Brasil gerou em torno de 43 bilhões de reais. Uau! Em 2016, o valor mundial do serviço de polinização rendeu de 235 a 577 bilhões de dólares, certo? Porque senão não teria produção de nada, né? E além da polinização, as abelhas, de certa forma, produzem mel, pólen, geleia real, veneno, o próprio veneno, o própolis, mas o serviço de polinização dela é o que rende, é o que tem maior rentabilidade de longe, né? Sim. Porque essas abelhas nativas, elas são responsáveis aqui no Brasil por 70% da polinização. E aquelas criadas, conforme a região, é só 30%, né? Se existir numa plantação só a, a apis, ela vai ser a responsável por polinizar, porque são mais comumente criadas, né? Que já tem mais tecnologia, já tem bastante criadores, né? Então, só para ter uma ideia, a Califórnia ela precisa de 1.200.000 colmeias de janeiro a março. Só a Califórnia, Só a né? Califórnia. Só Ó, a Califórnia. o que você está contando para a gente aqui, para as pessoas que vão assistir a nossa hora do café, tá deixando assim, o valor. Eu imagino, o que você falou que está sendo gasto quando os insetos e animais fazem isso gratuitamente. Eles não precisam. E, além de tudo, eles ainda, principalmente as abelhas, produzem mel,
geleia, uma geleia real que você disse, a própolis, uma série de coisas que são excelentes para o ser humano, são fundamentais para o consumo do ser humano, né? Uma Uhum. mel, por exemplo, é uma coisa que, e se elas sumirem ou se diminuírem demais, quem é que vai produzir mel? Acho que, eu não sei se você lembra que existia, eu não sei nem se existe ainda, alguns anos atrás, quando eu era garoto, existia aquilo que parecia ser mel, mas era alguma coisa feita com milho ou com alguma coisa chamada caro. Você lembra disso? É a glucose de milho. Glucose de milho. Pois É é, o glucose de pessoal milho. vendia como mel, mas não era mel, né? Mel, e quando a gente conseguia mel proveniente da produção de abelhas, a gente via uma diferença monstruosa, né? Uhum. Até do sabor, né? E como você disse, nós temos hoje um problema sério, né? E ainda bem que a gente está com ainda temos 70% de polinização, ou aquilo que o pessoal fala de preparar a agricultura das abelhas nativas. 30% é de abelhas que são criadas e tal. Você é um especialista em apicultura, certo? Você trabalha com isso há muitos anos. Uma das perguntas que eu vi que provavelmente as pessoas vão ter é a questão da famosa abelha africana, perigosa abelha africana. Conta para gente, é perigosa mesmo? Como é que é isso? Bom, para quem é alérgico, qualquer inseto é extremamente perigoso, né? O pernilongo é um, além de transmitir doença, ele causa irritação na pele e tudo mais. Essas abelhas africanas, elas foram trazidas na década de 50 para o Brasil para haver um melhoramento das abelhas europeias, as abelhas de ferrão europeias, né? E elas escaparam e começaram a cruzar aleatoriamente. Elas são mais agressivas, né? Porque as abelhas europeias já eram domesticadas já há centenas, milhares de anos pela população. Na África, não, elas não eram domesticadas, elas viviam no tempo, né? Em abrigos naturais, não havia uma criação racional, uma exploração, nem pesquisa, nem nada. Então, elas estavam em estado selvagem. E era feita a coleta natural do mel pelos habitantes. Então, eles acabaram selecionando as mais bravas, porque as mais mansas, eles iam lá e roubavam mel com mais facilidade. Então, foram extinguindo as mais mansas e foram aumentando a população daquelas que eles não conseguiriam chegar perto, porque realmente tem abelhas que a agressividade é tão grande que realmente não dá para manejar, que foram algumas genéticas trazidas da África, né? Então, quando misturou essa aqui, houve um aumento de agressividade, porque as abelhas europeias praticamente se mexia, se cuidava delas sem nenhum EPI. Já a africana, elas precisam, você precisa ter uma proteção do corpo inteiro, a não ser que queira levar picada, né? Fora isso, você precisa. E elas, como se reproduzem muito, muito rápido, e elas têm uma capacidade de migração muito grande, elas cruzaram com todas as abelhas europeias. E hoje aqui nós temos, chama-se africanizada. Essas africanizadas varia o nível de agressividade. Aí o apicultor ele já vai selecionando, os institutos de pesquisa vão selecionando as abelhas mais mansas, mais produtivas, né?
só que elas são muito mais resistentes a doenças. Já a criação de apicultura no mundo inteiro, inclusive na China, tem que se utilizar de antibióticos, algum tipo de produto para controlar a praga. E as nossas africanas aqui, elas tranquilamente elas resolvem isso tudo na genética delas, porque são abelhas ainda selvagens, né? São abelhas que trazem aquela resistência selvagem. Aquelas muito melhoradas já tem problema no mundo inteiro, inclusive na China perdeu muito da exportação de mel pela presença de antibióticos no mel, né? Sim. E quando eles vêm no Brasil e vê as abelhas aqui e ninguém usa nada, eles ficam loucos, porque a deles, até no Oriente Médio, se usa antibiótico. Eles não acreditam que a gente não use antibiótico em abelha aqui, que não use nada, né? Então, elas realmente são mais agressivas, mas são muito mais resistentes a todos esses problemas, né? Em média, quando a gente fala de abelhas, tá? Eu sei que a produção, a gente falou, né, da importância da polinização, mas elas produzem um mel, né? Em média, Alexandre, e aí deixa eu só acrescentar uma coisa. Para quem não sabe, né, o Alexandre é meu cunhado, né? Eu sou casado com a irmã dele. E nós moramos hoje em Lucélia. Então, quando a gente está falando aqui da região, nós estamos aqui numa região que é no estado de São Paulo, mais afastada da capital, e que é uma região onde as matas foram terminando, né? Infelizmente, né, Alexandre? Mas Uhum. a minha pergunta, Alexandre, é baseada no seguinte: imaginando que você tem uma colmeia, né, em que você possa se proteger, seja de uma abelha africana ou africanizada, como você disse, ou uma abelha europeia, qualquer tipo de abelha. Em média, quanto é que essas abelhas produzem de mel por um determinado período? Porque elas têm uma produção, dependendo do tamanho da. Mas uma média, você conseguiria dar para a gente aí uma média de quanto se produz de mel num período aí de A média brasileira anual é 18 quilos. 18 quilos? 18 quilos. Mas aqui, mesmo com todos os problemas que a gente tem, né? Praticamente a gente só tem mata para a produção de mel, não tem nenhum cultivo próprio para a produção de mel. Dá para tirar 35 a 50 quilos de mel por caixa ano. Nossa! Mas tem registro, quem faz apicultura migratória, usa diversas técnicas, né, de melhoramento, faz um manejo bom. Há relatos de 100 a 300 quilos de colmeia, mel por colmeia ano. Nossa! Mas aí é o top, é aquele produtor que usa todas as técnicas, né? Aí ele leva para laranja, da laranja depois ele leva as caixas dele para o eucalipto, do eucalipto depois ele leva para uma região de serra, depois dali ele leva para uma outra região e vai levando as caixas dele para vários locais, onde que ele leva as abelhas na flor, né? Hum. Então aí ele chega a ter essa produção. Bom, aí vai uma pergunta que, se nós, o mel é vendido por quilo, né? Por quilo. Por quilo. Como é que está o preço mais ou menos do quilo de um mel? Mas um mel bom, né? Um mel puro, e tal. Como é que está o preço? Para exportação, varia aí de $4, $3 para exportação. Mas para o comércio local, no varejo gira em torno de R$ 30 o quilo, né?
Isso das abelhas com ferrão. Das abelhas sem ferrão, o quilo do mel chega a variar de 100 a R$ 200 o quilo, conforme a espécie, né? Agora, Só que, por exemplo, a jataí, ela produz aí 1 quilo, 1,5 quilo por ano. legal. Outras abelhas, uruçu, por exemplo, já pode produzir de 8 a 15 quilos de mel por colmeia ano, né? Então, tem essa diferença, né? Bom, agora é uma Só coisa. que uma uruçu, a região da Bahia, que produz aí 15, tem relato de ter 15 quilos de mel, ela chega na média da produção brasileira das abelhas com ferrão, que são muito maiores, né? Sim, São muito mais populosas, né? Então, legal. elas também são eficientes em produção em função do tamanho delas, né? Pô, legal. Deixa eu fazer uma pergunta para você agora. Significa o seguinte, eu não sei, agora eu vou fazer uma pergunta bem capciosa, né? Aquela perguntinha, né? Se alguém tivesse que fazer investimento pesado em cima da produção de mel, você considera que é um empreendimento rentável ou não? Ou é muito complicado? Todas as atividades agropecuárias têm um risco, né? Uhum. Como ela depende da flor, você precisa estimar bem a quantidade de comércio, o investimento que você vai fazer em função das floradas, né? E da sua capacidade de migrar com as caixas, tempo, equipe, para poder levar suas caixas de um local a outro, né? Mas são investimentos rentáveis. Na maioria das vezes, a maioria dos apicultores é uma segunda renda, né? Ele é um produtor rural, ele explora, às vezes, o leite, ou planta alguma lavoura, e tem mel. No Globo Rural da semana passada, apareceu uma produtora de soja, que é apicultora, aí ela faz um manejo para que não ocorra a intoxicação das abelhas dela, né? E ela consegue um aumento de 13% na produtividade. Ela produz bem mais do que todos os outros vizinhos da região e produz mel também. Pois é. Tá? Olha só que interessante, acho que quem for assistir esse nosso bate-papo vai estar imaginando o seguinte, quando ele está falando aí do tipo de abelha, ele falou aí da abelha jataí, que é uma abelha bem pequenininha. Se a gente não prestar atenção, a gente confunde ela com um mosquitinho, né? De tão pequenininha. E outras abelhas que a gente consegue enxergar bem, que são grandes e tem, né, a africanizada, pelo menos eu vejo, né? E aí o Alexandre agora, não, um pouquinho antes de nós começarmos o nosso bate-papo, ele vai depois mandar algumas fotos, então nós vamos ter também algumas fotos que o pessoal vai poder ver como é a indumentária para quem tem uma caixa, etc., tal, que ele vai enviar para a gente. Alexandre, por incrível que pareça, nós já estamos com mais de 20 minutos de bater papo e tudo, Uhum. mas eu acho que é interessante que você agora comece a nos dizer, por exemplo, as vantagens, tá? A gente tem lá o mel, a gente sabe que o mel é um produto fantástico, é alguma coisa que faz bem para qualquer ser humano. Difícil a gente encontrar alguém dizendo assim, eu sou alérgico ao mel, né? Como você disse, tem pessoas que são alérgicas a insetos, né? Mas conversa com a gente, quais seriam o que pode trazer o mel para a gente? Quais são as vantagens de consumir mel? É um alimento energético, né? Ele também tem na composição dele diversos aminoácidos, né? Ele tem proteína, sais minerais.
É, e vem também o pólen, né? Porque a abelha, ao entrar na caixa, e na flor, ela carrega o pólen, e esse pólen também chega dentro do mel. Ele acaba sendo até uma forma de identificar aquele mel de que flor que é, que cada pólen tem uma característica própria, mesmo às vezes variedades diferentes, eles têm pólens diferentes da mesma espécie de planta. Então, dá para identificar, é um recurso de confiabilidade até, né? Se aquele mel é vendido de eucalipto, ele tem que ter pólen de eucalipto junto, porque se ele tiver pólen de laranjeira, então, na verdade, ele é de laranjeira, não de eucalipto, né? É um produto, assim, rapidamente absorvido pelo corpo, né? Ele é um açúcar ele já é um açúcar já digerido pela abelha, né? Então, é um produto de fácil absorção. Ele também é um produto bactericida, muita gente que se utiliza de mel para infecção de garganta também, tem uma reação boa, né? Ele tem uma ação muito boa para o organismo, né? Legal. Ó, é uma coisa que eu vi, e aí você comentou, e eu acho que tem. Dependendo da flor, você tem um paladar diferente. Eu lembro que uma vez você nos enviou, nós morávamos em São Paulo ainda, você nos enviou um mel que veio do cafezal. E Uhum. eu comentava com a minha esposa, sua irmã, que a gente estava tomando café doce, já adocicado, porque tinha gosto de café. Essa ideia, como você disse, vai para flor de laranjeira, depois vai para flor do cafezal, depois vai para eucalipto e tal, já traz aí uma diferença, inclusive na aplicação, né? Porque você tem a característica do, por exemplo, do eucalipto, né? Característica do café, característica da laranja, um mel como é que seria? Mais leve e outros mels que são mais pesados, é isso? Como é que você explicaria para a gente essa diferenciação? O néctar tem composições diferentes, né, de substâncias químicas, substâncias aromáticas, de teores de açúcares diferentes. Então, cada mel tem uma característica. Então, tanto de cor, de aspecto e de sabor, né? Então, conforme a flor que ela vai, ela imprime uma característica de sabor, né? Sabor, cor, composição química, tem bastante diferença. Aromas também são bem diferentes, densidades diferentes, tem mel mais fluido, tem mel mais encorpado, né? O mel, geralmente, das abelhas nativas, ele é mais fluido, né? Ele tem um teor de água maior, e as de apis têm um teor de água menor, então eles são mais grossos, são mais densos, né? Então, cada planta imprime uma característica para o mel, né? Sim. Agora, uma coisa é a seguinte, acho que vem uma pergunta que muitas vezes as pessoas, ó, quando você entra no supermercado e vai comprar o mel, normalmente, pelo menos que eu vi, eu fiz até antes de conversar com você, fiz uma visita no supermercado, a gente encontra mel de cores claras, né? Agora, o mel de cor escura também não tem nada a ver, não é simplesmente porque veio de uma florada de uma planta que tinha a cor escura, é isso? O que determina a cor é a presença de sais minerais, né? Então, o mel mais escuro, eles são mais ricos em sais minerais. Então, eles têm mais cálcio, ele tem mais potássio, ele tem mais magnésio. É um mel mais rico.
Uhum. né? E às vezes a cor não atrai, né? Porque Sim. se criou um padrão de cor de mel do mel caro, né? É Uhum. aquela corzinha clara. Aí quando você encontra mel mais escuro, a pessoa pode ficar desconfiada, mas depende da fonte. Se for uma fonte confiável, um fabricante, um produtor confiável, não tem problema nenhum, porque se ele fosse falsificar, ele falsificaria um mel claro, ele não falsificaria um mel escuro, né? Que já tem rejeição, né? É isso. Então, gente, olha, ó, essa dica que vocês estão recebendo é muito interessante. Se vocês forem ver que o mel tem cores diferentes, aí você vai ver que a cor do mel está referente à quantidade de sais minerais que tem e tem outra utilidade. Então, não significa que é um mel mais puro ou menos puro, é apenas um mel que tem uma característica de sais minerais diferentes e, portanto, vai ter uma aplicação maior, uma aplicação menor do que aquele mel mais clarinho, né, e mais fluido, né? Essa é a história. Aí vem uma das perguntas também que eu acredito que deve ser importante. Tem pessoas que falam, depois de um certo tempo o mel cristaliza, né? E aí a gente vai entender um pouquinho. E aí a gente fala, bom, não tem problema nenhum cristalizar, porque o mel continua com algumas, as principais características continuam no mel. Explica para a gente essa questão da cristalização, que é uma coisa que às vezes acontece depois de um certo tempo do mel guardado, né? É que dentro da colmeia, o mel ele é guardado a uma temperatura aí de 35, 36 graus, ele não cristaliza. Aí, à medida que você tira de dentro da colmeia e você tem uma temperatura externa, muitas vezes baixa, né? 25, 15 graus, conforme a região, até mais, ele começa a fazer uma cristalização da glicose. Então, aqueles méis que têm maior teor de glicose, eles cristalizam mais rápido. Aqueles que têm um teor mais baixo de glicose, eles cristalizam mais lento. Mas existe um balanço entre a glicose e a frutose para que essa reação ocorra mais rápido ou não, né? Então, é normal ele cristalizar dentro da colmeia, não. Mas fora da colmeia, se você estiver num lugar onde a temperatura abaixo aí de 25 graus, ele vai cristalizar, né? Tem mel que o eucalipto, em temperaturas amenas, em 15 dias ele está cristalizando. Tem outras plantas, por exemplo, o mel do canudo de pito, se o indivíduo tiver muito, a caixa for muito grande e houver um resfriamento muito grande, porque ela flora no inverno. Se ocorrer presença de geada, pode ocorrer naqueles andares de cima, onde tem o mel, cristalizar dentro da caixa, dentro do favo, né? E ela dentro do pote, em uma semana de frio, ela cristaliza totalmente. Então, aí vai do mel, né? Ele pode cristalizar rápido, em questão de dias, meses ou às vezes anos. Legal. Muito bem, Alexandre. Olha, nós estamos aí já com quase 40 minutos de bate-papo. Parece que a gente, se continuar conversando, nós vamos ficar. Você vai acabar dando uma aula para a gente. Eu sei que você, inclusive, dá aulas de apicultura, e depois eu vou, dentro da minha página no YouTube, a página do Onde Vai a Aula do Café, eu deixo seus dados, tudo. E se as pessoas quiserem fazer mais perguntas para você, quiserem saber mais coisas, e eu acredito que sim, porque isso normalmente o pessoal faz perguntas, eu repasso para você e você pode responder, eu acho que sem problemas. Mas agora vem aquela parte final do nosso bate-papo, aonde eu peço sempre para os meus convidados, que trazem sempre algum assunto muito legal, como é o caso das abelhas,
é se você podia dar uma, duas ou três dicas para as pessoas, né, sobre essa questão da brincadeira que nós fizemos, né, to be, né, or not to be, né, que é cerveja, né, ou a abelha. A gente pode escolher, né, mais ou menos isso. Mas eu gostaria que você desse uma, duas ou três dicas para as pessoas, os leigos, que somos nós, sobre as abelhas. O que você poderia dar como dica, né, para a gente ir fechando o nosso bate-papo? Hoje tem aumentado bastante o interesse, né? Só que as abelhas com ferrão não está sendo muito atrativo, né? Porque você não pode criar dentro da cidade, você precisa estar num lugar afastado, precisa ter afastamento de residência, de estradas, então é mais difícil. As abelhas sem ferrão já tem se mostrado bastante em TV, tem muita gente criando, já é uma tradição até do brasileiro, né? Algumas espécies conseguiram se adaptar à cidade, como a jataí. É muito difícil você não andar num quarteirão, seja na região que for, você não achar um ninho de abelha jataí, né? É uma abelha bastante fácil, bastante dócil, ela não tem agressividade, é mínima. Então, muita gente tem criado. Tem outras espécies também, né, de abelhas sem ferrão, que são mansas, mas as abelhas sem ferrão, elas são muito regionalizadas. Não dá para trazer uma abelha, uma espécie que ocorre no norte de Minas para São Paulo, Uhum. nem pegar uma da Bahia e trazer aqui para São Paulo. E às vezes ocorre isso aí, vira moda. Então, além de adquirir de produtores que não têm autorização do IBAMA para produzir, ainda trazem espécies que não são do local, elas vão acabar morrendo. Então, você acaba, em vez de ajudando, extinguindo, né? Exato. Então, tem algumas espécies, por exemplo, a jataí, né? Que é normal aqui da região, a iraí, a mirim, tem a abelha canudo, mandaguari, já são umas abelhas um pouquinho maior, elas têm um pouquinho mais de agressividade, mas é só você colocar uma proteção, uma máscara, né, de proteção de apicultor, porque elas costumam enrolar no cabelo. Elas só vão fazer isso aí, enrolar no cabelo, mas, né, para quem ainda tem cabelo, é problema. Então, elas ficam perturbando, mas dá para criar, né? Dá para criar sem problemas e são produtoras de mel também, são polinizadoras, né? Então dá para ter. Hoje já se vê até em apartamentos de cidade grande criadores de abelhas sem ferrão. É um hobby, né? Que é muito bom, mas são abelhas bastante sensíveis a produtos químicos. Então, às vezes as pessoas utilizam aí para detetização uns produtos químicos são muito fortes, né? A própria a própria aplicação de veneno para matar os pernilongos também são problemáticos, né? Tem que tem que até tomar alguns cuidados, né? Pedir para vir à noite, cobrir as colmeias com algum pano e depois no outro dia retirar o pano para as abelhas poder voar e não aplicar sobre plantas, né? Porque Sim. ela pode recolher o veneno, né? E tem muito agrotóxico que eles são exterminador de tudo, não é só abelha, ele extermina tudo. Então, e basta pouquíssima quantidade, né, desse produto para que intoxique e morra enxame, né? Então, às vezes algum vizinho pega e usa
na pulverização de um pé de fruta, de plantas, às vezes para controle de escorpião, de barata, acaba aplicando sobre plantas e a gente perde os enxames aqui intoxicados, né? Basta, às vezes, uma abelha para intoxicar o enxame todinho, né? Pois é. Isso, Então, tem que tomar cuidado. Dá para criar, mas tem que tomar esses cuidados e ter bons vizinhos para que eles não usem esses produtos aí. legal isso, hein? Ou seja, se eu estou criando abelhas, eu estou fazendo alguma coisa legal, inclusive para os meus vizinhos, porque aí você pode ter uma, uma caixa como vocês têm, e aqui eu vou dar o meu depoimento, eu tenho uma caixa de abelha jataí aqui na minha casa, e estou aguardando que uma hora que elas vão produzir para poder chegar e pegar o mel, né? E tem as plantinhas, as flores que estão aí. Então, melhora a questão dos jardins, jardins com flores, o vizinho que a gente pode dizer para ele, olha, não aplica determinados produtos tão fortes nas plantas, porque as abelhas vão produzir mel. E, de repente, pela quantidade de mel, às vezes, que você produz, você pode até dividir com os vizinhos, né? Você olha, tem aqui Sim. o mel da minha caixinha ou das minhas caixas. Alexandre, muito legal o nosso bate-papo. Eu acho que em determinados momentos talvez surja outras oportunidades de a gente aprimorar esse bate-papo. A ideia da hora do café é justamente começar um bate-papo e, se as pessoas se interessarem, a gente vai aprofundar no bate-papo. De repente, podemos até um dia fazer uma gravação de você cuidando de uma caixa, fazendo alguma coisa, que isso é muito legal, ou alguém te passando isso, ou você dando um curso. Eu acho que nós, né, e a hora do café é justamente isso, para a gente conversar um pouquinho sobre assuntos que muitas vezes você não encontra no nosso dia a dia. Um bate-papo informal, ok? Então, nós vamos Ok. terminando, né, com aquela dica sempre, né? O café é sempre adoçado ou não, agora pode ser até adoçado com mel. Se o café é bom, né, adoçado ou não, o papo rende, o papo vai muito longe. E desce esse café redondinho. Acompanhe a nossa Hora do Café, envie sugestões, compartilhe e se inscreva no canal, no meu canal do YouTube que vocês têm, para poder receber novas Horas do Café. Alexandre, muito obrigado pelas suas dicas e fica aqui o nosso convite para as pessoas querem mais informações, é só colocar aqui nos comentários e eu passo para o Alexandre e ele vai certamente responder. Muito obrigado, Alexandre, e até a próxima. Eu só queria alertar. Oi, por favor, olha lá. Eu só queria alertar que criar abelha é viciante. Então, você arruma a primeira caixa, depois você quer mais outra, e assim vai. É extremamente viciante. Legal. Muito bom. Muito obrigado, Alexandre. Até a Tá, próxima. Jai?